Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer a coordenação por ter aceitado minha palestra. Não é a primeira vez que eu palestro aqui no TDC, mas é a primeira vez que eu palestro sobre carreira, tá? Normalmente minhas apresentações são mais técnicas, então, mas muito obrigado pelo convite, tá bom? E eu compartilhar um pouco da minha experiência, enfim, do meu conhecimento mais prático, certo? Então, vamos lá. Quem sou eu? Tá? Meu nome é Álvaro Camilo, sou desenvolvedor especialista aqui na First, que é uma empresa do Grupo Santander. Também sou instrutor na Alura, eu criei conteúdo para a Alura de Angular, basicamente Angular. Sou pai do Mário e do Gabriel, tá? Gosto muito de games, como você pode ver pelo nome do meu filho mais velho. E não é Luigi, porque o nome do mais novo que escolheu foi minha esposa, por exigência dela, falou assim, agora escolho eu, tudo bem. E vocês me acham na internet só digitando Álvaro Camilo NT. Você vai me achar no GitHub, no LinkedIn, só no Facebook que não, porque eu não estou mais lá faz tempo. Mas você me acha em tudo quanto é canto da internet através do Álvaro Camilo NT. E eu tenho um blog que está bastante desatualizado, confesso eu, mas tenho lá alguns conteúdos, enfim, tá bom? Eu também sou coordenador do Angular SP, que é uma comunidade de desenvolvimento aberta a todos, gratuita. Semana que vem, dia 20 e terça-feira, dia 29, nós teremos nosso evento mensal. Tenho muito orgulho de participar como um dos coordenadores, né? A gente tem um time, eu não sou sozinho, claro, mas eu tenho muito orgulho que a nossa comunidade tem eventos online, claro, por enquanto, todos os meses, acho que desde 2018, 2018, todos os meses a gente está conseguindo um evento por mês. E claro, acessem lá, também mandem suas palestras, também a gente tem Call for Papers, não é uma concorrência com o TDC, porque nós somos uma comunidade aberta, uma comunidade gratuita, então, por favor, colaborem também com a nossa comunidade do Angular SP. E participem também. E desde 2019, final de 2019, eu recebi esse título de Google Developer Expert pela Google, que não é nada demais, na verdade, é um reconhecimento por compartilhamento de conhecimento, tá? Eu tenho certeza que aí na plateia tem desenvolvedores Angular, desenvolvedores web muito melhores do que eu. Esse título e na verdade é um convite, né, para você compartilhar conhecimento, porque é um programa bem legal, eu recomendo bastante, tá bom? Então, beleza. Bom, como pode ver, eu gosto muito de games, eu estou um pouquinho otaku, então a base da minha palestra eu vou basear em Pokémon. Sim, Pokémon. Mas, primeiro de tudo, um aviso, né? Essa apresentação tem como base a minha experiência e a minha visão de trabalho na área de tecnologia, tá? De modo algum essa é a verdade, ou, sinceramente, eu acredito que nem exista realmente uma verdade. Como as meninas estavam conversando antes da minha apresentação, tem muitos caminhos, não existe um caminho certo, não existe um caminho errado, cada um vai ter o seu, né? Então a gente tem que se respeitar o outro e se respeitar. Então não encarem isso como uma regra, são algumas dicas, são visões da minha experiência, tá? Claro, da minha realidade, tá? Reconheço que eu tenho muitos privilégios, certo? Então, pessoas de diferentes grupos de diversidade, com certeza vão ter infelizmente, tem mais dificuldades, mas eu participo, inclusive do Angular SP, de melhorar isso e ter uma forma de equidade entre todos, né? Mas encare isso, tá? Então, assim, esse é um aviso para, essa não é a verdade absoluta, é só a minha verdade, tá? O que eu fiz para a minha carreira, tá certo? Então, esse é um aviso. Bom, essa apresentação, o foco é mais na pessoa desenvolvedora no mundo atual, após o sonhado cargo de sênior, tá? A gente sabe que tem uma evolução grande, desde o júnior até o sênior, tá? Não existe regra, como eu falei. Eu conheço sêniors que se formaram com 3 anos, viraram sêniors, são excelentes sêniors, e sêniors com 10 anos que também são excelentes sêniors. Eu não vou entrar na polêmica, e de fato, até uma primeira dica que eu dou para vocês, não entre em polêmica, sabe? Às vezes é só espuma, principalmente você vai no Twitter, é espuma, sabe? Então, assim, não tem verdade. Se você está numa posição atual, pela sua história, pelo seu conhecimento, tá? Então, se você demorou 2 anos, se você demorou 10 anos, é o que você fez e os desafios que você enfrentou, e tá tudo bem, beleza? Então é importante isso. Mas o ponto é, depois, então eu era júnior, depois virei pleno, agora eu sou uma pessoa sênior. Beleza, e agora?
depois disso, né? Como a gente estava falando, como as meninas estavam falando da transição da carreira, a gente vai ter uns bons anos, muitos anos talvez, até a gente se aposentar. Tá? Então, assim, é normal, atualmente, a nossa carreira não parar com 60 anos. Tá? A gente vai ter uma carreira longa, diferentes carreiras. Tá? O mundo atual caminha para isso. Claro, não falou que vai trabalhar até morrer, espero que não. Mas o ponto é, trabalho é uma coisa natural, é uma coisa que a gente vai levar isso por um bom tempo, tá bom? Então, depois que eu virei sênior, bom, beleza, tenho, sei lá, 35 anos, tenho 30 anos, tenho 23 anos, enfim, não importa. Sou uma pessoa sênior de desenvolvimento. Para onde eu vou agora? Vou ficar sênior o resto da vida? Então, assim, a gente quer buscar novos desafios, tá? Não só por questão financeira, mas também por questão de motivação, tá? E onde eu posso ir depois de ser sênior? O caminho que todas as pessoas normalmente pensam é o caminho da liderança, tá? É o caminho de coordenação, de gerência, de gestão, que é um caminho totalmente válido, porque empresas precisam de gestores, precisam de liderança, de uma liderança organizacional, tá? Eu conheço e trabalhei em excelentes equipes e em equipes não tão boas por causa da gerência. Então, se você tem vocação para pessoas, e eu vou falar para vocês que até na área técnica você vai ter que acabar tendo vocação para pessoas, mas se seu foco quer ser gerência, organização, agilidade, né, essa questão não tão técnica, é super válido e é muito importante para as empresas e para as equipes, tá? Mas imagina o seguinte, eu quero continuar na carreira técnica. Eu gosto de me aprofundar em linguagens, em técnicas, na cloud, na nuvem, segurança, enfim, diversos aspectos do TI, do mundo do TI. E, assim, é um caminho, assim, sem fim, porque todo dia sai coisa nova, todo dia tem um framework novo, todo dia tem uma técnica nova. Agora é cripto, agora é blockchain, cripto, web 3.0. Nem deu tempo da gente mastigar a Web 2.0, já estamos na Web 3.0, enfim. E eu quero continuar isso, eu gosto disso, certo? E será que eu posso evoluir, continuar na minha carreira nesse caminho? E a resposta é sim, tá? Atualmente, a área de tecnologia, por ser uma área extremamente privilegiada, tá? Na pandemia, é fato que, infelizmente, muitas profissões, muitas pessoas perderam seu emprego, só que na área de tecnologia, pelo contrário, as posições só aumentaram, não teve, pelo menos, eu não conheço nenhuma empresa que teve, talvez no começo teve alguma baixa, por, sei lá, alguma questão de medo do desconhecido, mas durante a pandemia, as empresas de tecnologia e as empresas de não tecnologia, mas com posições de tecnologia, abriram muitas vagas. Hoje a gente tem um gap enorme de vagas. No TDC agora, no primeiro dia, teve a presidente lá da Microsoft falando a necessidade de formar profissionais. Então, assim, tem muita oportunidade. E as empresas reconhecem isso. Então, elas se mexeram para, tipo, eu não vou dar só o caminho da gestão, porque eu preciso, se a pessoa é técnica, eu não quero trocar uma pessoa técnica e tá feliz, e tá desempenhando bem, virar um gestor infeliz ou uma gerência que não está feliz com o trabalho, e aí vai atrapalhar a todos. Então, se a pessoa gosta de ser uma pessoa técnica, vamos dar caminhos para continuar nessa empreitada técnica, tá? Então, assim, hoje em dia, não só a empresa que eu trabalho, mas muitas empresas já têm a tal da carreira Y, tá? Que basicamente eu cheguei na posição, tem lá o Y, né? Então tem um caminho e aí eu tenho uma bifurcação, tá? Eu posso ir ou para focar na carreira de gestão, certo? Ou na carreira técnica, tá? Claro, também isso não é uma regra, como eu estava falando, eu posso transacionar de um para outro, caso depende do meu momento de vida, depende do que eu quero, tá? Mas eu estou falando isso em termos de organização das empresas, tá? Organização de cargos das empresas, beleza? De novo, isso não é uma regra, mas é o que a gente vê muito no mercado hoje em dia. Então, depois do sênior, focando na parte técnica. Depois do sênior, qual que é o próximo passo? Olha só, o título da palestra, mas enfim. Na carreira técnica, a maioria das empresas tem duas figuras técnicas depois do sênior, tá? A pessoa arquiteta e a pessoa especialista. Importante essa palavra geralmente, pois não é uma regra fixa, mas você consegue notar em sites como LinkedIn ou Glassdoor, enfim, essas posições, tá? E outras ainda
que vai evoluindo, que eu vou falar que eu vou falar mais para o final da apresentação, tá bom? Beleza, a pessoa arquiteto, tá? E os pokémons não foram escolhidos, eu escolhi o Charizard porque tem essas duas mega evoluções depois do Charizard, mas a pessoa arquiteta, ela tem qual objetivo? Ela tem o objetivo de estar atualizada com o mercado, sempre pesquisar, desenhar soluções para problemas da empresa, tá? Mas normalmente essas soluções são mais genéricas, porque uma empresa complexa, por exemplo, onde eu trabalho, tem muitas áreas, muitas necessidades de negócio. Então, o pessoal da arquitetura, ele pensa num jeito que aborde o máximo de equipes possíveis, certo? Para essa solução, tá? E sempre alinhando o que é de melhor na técnica, o que é com a necessidade do negócio. Um ponto muito importante de amadurecimento profissional é entender que, apesar de todo dia ter alguma tecnologia bacana, alguma coisa, poxa, que eu quero, você pode, claro, utilizar isso, você pode e deve aprender isso no seu projeto pessoal, enfim, brincar com a tecnologia, só que na hora de aplicar essa tecnologia na sua empresa, você precisa medir se vale a pena, se faz sentido para o contexto da sua empresa, tá? Então não é só, por que eu vou usar microserviços? Porque é legal. Não. Eu tenho essa necessidade, essa necessidade se alinha com, por exemplo, a questão de microserviços, então faz sentido eu aplicar, tá bom? Então, o objetivo do arquiteto é isso, é esse desenho, auxiliar a empresa nesse sentido, tá? Se manter sempre atualizado e etc. E, no meu caso atual, a pessoa especialista, ela tem um contexto parecido com o arquiteto, só que aí, na verdade, eu foco numa área, certo, da minha empresa, tá? Uma determinada área da empresa, que pode ter uma ou N times dentro dessa área, tá? Então, assim, a pessoa especialista, né, ela tem o foco de tirar os impeditivos técnicos da equipe. Ela tem o foco de melhorar o nível técnico da equipe, tá? Então, e, claro, tornar realidade a arquitetura desenhada pela arquitetura, o desenho feito pela arquitetura. Então, lembra que eu falei que normalmente a arquitetura faz uma coisa um pouco mais genérica para abraçar vários aspectos? A pessoa especialista vai pegar isso, conversar e trabalhar muito junto com a arquitetura, mas para pegar esse desenho e aplicá-lo na realidade de negócio que a pessoa está cuidando, tá bom? Só que tem um porém, tá? Esse é o Pokémon Mega Charizard Y, mas para quem conhece Pokémon, enfim, na minha experiência, o melhor Pokémon que representa uma pessoa especialista não é o Mega Charizard Y, todo maneiro aí, enfim, o único Pokémon que agora finalmente ele é dragão, dessa forma, enfim, não vou falar aqui de Pokémon, embora eu adoraria, mas esse não é o Pokémon que melhor representa a pessoa especialista. Na minha opinião, o melhor Pokémon que representa a pessoa especialista é o Bidoof. Você fala, nossa, parece que voltou a ser o Juninho? Não, o ponto é, a pessoa especialista, ela tem um papel importante no time, tá? Então, o Bidoof, para quem não conhece Pokémon, é um Pokémon que ele consegue fazer todos os movimentos que a gente chama de HM, que ajuda o time, por exemplo, a progredir no jogo. Mas nem sempre é o melhor movimento. Então, eu usei esse exemplo do Bidoof, por quê? Porque ele é um Pokémon que a equipe tem outro foco, e aí tem algum, por exemplo, eu tenho que cortar uma árvore. Então, deixa que eu corto a árvore para a equipe cuidar das batalhas, do que está acontecendo, tá? Então, por isso que eu usei essa analogia ao Bidoof. Então, assim, a função primordial, isso é uma coisa que eu tenho para mim e eu recomendo para as pessoas que querem seguir para especialista. Apesar de ser uma profissão técnica, certo? Claro, eu estou continuamente estudando, agora estou estudando Azure, estou estudando Java também, enfim, Flutter, etc. Mas o nosso objetivo é servir aos times, servir a equipe de negócio e a gestão, certo? Para direcionar tecnicamente, tocar o bumbo para a gente chegar do outro lado dos desafios técnicos, tá? Então, por mais que, como eu sênior, eu fazia, eu trabalhava 8 horas por dia e fazia um monte de código, beleza, ótimo, e tá certo.
Porém, você é uma pessoa só. Você não é dois, não é três, certo? Então você não consegue fazer todos, você não vai conseguir fazer os códigos sozinho. Então você tem que habilitar, você tem que empoderar as equipes para criarem, e sim, cada equipe criar seu projeto, e assim o negócio progredir. Você não pode ser o funil, você não pode ser o gargalo, tá? Pelo contrário, você tem que ser o facilitador, tá bom? Você pode falar assim, igual o tech lead. Sim, tá? E muitas empresas, o especialista, o cargo é análogo ao tech lead, só que, no meu ver, o tech lead aí é um passo até mais focado para um time. Então, eu tenho um time que está fazendo algum requisito ou cuidando de algum produto, eu tenho o tech lead. Ou, no meu caso, eu trabalho com os tech leads, claro, também com os analistas, mas eu trabalho com os tech leads, direcionando, conectando. Esse problema que você está enfrentando, o outro já enfrentou, vamos conectar, e aí você não precisa sofrer novamente, etc. Entendeu? Então, é como se fosse um tech lead, só que para mais pessoas. Então, como eu falei, o tech lead tem que ter essa habilidade de se dividir em várias pessoas, mas você não vai se dividir. Então, como que você faz? Você vai empoderar a equipe, tá? Então, essa é a maturidade que você tem com uma pessoa sênior, e pensar no próximo passo. Que apesar de você, tecnicamente, continuar tendo que estudar, tendo que se especializar, você tem que pensar no time. Então, como eu falei lá no começo, que às vezes as pessoas falam a parte de pessoas e a parte técnica. Na verdade, não. Na verdade, a parte de pessoas e a parte de pessoas. Porque, no final das contas, você é um só. Então, de novo, você não pode ser gargalo. Você tem que ser um facilitador, tá? Para as equipes. Então, você sempre tem que estar disponível para ajudar, tá bom? E, né, como eu falei, por melhor que você seja, por mais conhecimento que você tenha, você só tem 8 horas de trabalho, espero, tá? Cuidado com o burnout, tá? Eu faço 14, eu faço 15. Você tá errado, amiguinho. Dá um passo para trás, o certo é 8 horas, descansar, enfim, porque depois você pode depois entrar em parafuso, ter um burnout, e não é legal, tá? Então, de novo, você precisa multiplicar o conhecimento e empoderar as equipes, tá bom? E na área de TI, como eu falei, é uma área tão privilegiada que o cargo de especialista não é o último cargo, tá? Você depois pode ter níveis lendários, que no caso de TI, os cargos mudam um pouco de nome, mas tem o Principal Engineer, a gente tem o Distinguished Engineer, né? Fellowship, Fellow Engineer. A gente tem outros que são análogos, por exemplo, à diretoria, até vice-presidência, tá? Técnica. Então, assim, hoje em dia, a área de TI tem essa necessidade. Eu tenho que ter, por exemplo, o gestor, eu tenho que ter o diretor, eu tenho que ter o vice-presidente, mas eu também tenho que ter o cara técnico. Mas o ponto para você progredir, na minha visão, tá? Para você progredir, o segredo de você progredir na sua carreira técnica é a quantidade de pessoas que você impacta, tanto de negócio, tanto o seu time, como também impactando pessoas de fora da sua empresa, clientes, fornecedores, etc. Então, assim, você tem que ser isso, tem que ser uma pessoa que vai ajudar e impactar as pessoas. Certo? Então, esse é o ponto. Como eu falei, a área técnica, então eu vou continuar digitando aqui meu código o resto da vida e virar um principal engenheiro. Pode até que seja, alguma empresa pode ter essa necessidade. Mas o que eu vejo normalmente essa pessoa conhece muito e sempre está estudando, tá? Tem que ter humildade para falar assim, olha, eu conheço bastante disso, mas isso eu não conheço, estou conhecendo para ajudar o time. Só que o ponto você tem que multiplicar, tá? Você sempre tem que multiplicar o seu conhecimento. Sozinho você não vai conseguir resolver todos os problemas da empresa. Acredite, você não vai conseguir, tá bom? Então o time vai precisar. E os times vão precisar. E vamos agora para algumas dicas que me ajudaram e ajudam no dia a dia como pessoa especialista, tá? De novo, é o que eu aplico no meu dia a dia, não é a verdade absoluta, enfim, tá? Primeiro ponto, como eu falei, e tô repetindo, e tenham isso quando acabar essa palestra, tá? O foco são nas pessoas, tá? Apesar do trabalho ser um trabalho técnico, os impedimentos que normalmente eu resolvo são impedimentos técnicos, e eu sempre preciso estar estudando, são as pessoas do time que é o meu foco, tá? É tirar os impedimentos, permitir ver, por exemplo, as burocracias que precisa fazer alguma coisa, eu cuido para a pessoa, para o time desenvolver, fazer o que ele é bom, que é desenvolver produtos, enfim, trazer valor para a empresa, tá bom? Outro ponto é estar sempre disponível,
tá? Isso é muito importante. Então, no meu caso aqui, meu time sempre está verdinho, então sempre eu tento ajudar as pessoas. Álvaro, tô com problema aqui, Álvaro, poxa, tem esse chamado, Álvaro. Então, assim, eu trabalho de forma assim, sempre eu tenho minhas atividades, só que eu sempre estou online para as pessoas, para poder ajudar as pessoas que precisam do time, tá? Dos times. Um ponto importante é o seguinte, é importante você aprender uma coisa que tem me ajudado é controlar seu tempo, tá? Ter algumas técnicas para controle de tempo. Tem várias, tem Pomodoro, enfim, se você colocar controle, inclusive acho que aqui talvez o pessoal, os palestrantes vão falar de algumas técnicas importantes de controle do seu tempo, tá? Mas é importante para você conseguir atender todo mundo, tá? Eu brinco lá no meu trabalho que eu sou parecido com JavaScript. Quando a pessoa vem falar comigo, eu retorno uma promise. Então, assim, eu preciso da sua ajuda, eu retorno uma promise. Pode ser que essa promise seja executada imediatamente, parecendo que seja síncrono, pode ser que demore um pouco. Pode ser até que a promise caia, porque tem outras coisas, mas se cair, por favor, me pingue novamente, enfim, certo? Então, assim, é desse jeito que eu costumo trabalhar. E, de novo, sempre visando em aumentar o meu impacto na minha organização, tá? Melhorar, ajudar o time no melhor que eu posso. Eu sempre observar e pesquisar quais são os principais objetivos do time. Então, sempre estar de olho assim, poxa, o time está com dificuldade, por exemplo, em testes automatizados. Pô, o que eu posso pensar? O que eu posso trabalhar junto com a arquitetura para facilitar esse trabalho de testes automatizados? Ou então, eu posso dar um treinamento de testes unitários, ou então trazer uma pessoa do time que conhece mais teste unitário e empoderar ela para fazer esse treinamento, essa apresentação. Então, o ponto é sempre estar de olho no que, às vezes, nem a própria equipe está sentindo a dor, mas você vê que, poxa, se eu melhorar esse processo, a equipe vai ficar mais produtiva. E aí as equipes vão ficar mais produtivas. Então, sempre observar nisso, o que está... Cada um vai ter o seu desafio técnico, claro. Às vezes tem incêndios que você tem que apagar, mas normalmente você tem que tentar ver de forma preventiva e agir antes, tá bom? E também, além de você trabalhar para as equipes, você também tem que saber trabalhar em equipe. Eu trabalho muito junto com o pessoal da arquitetura, tá? Eu tenho um problema, eu vejo a arquitetura, você tem alguma peça, você tem algum desenho que já está resolvendo isso? Porque tem muita coisa que acontece, principalmente aqui no banco, muitas soluções são desenvolvidas e amarrar tudo é difícil, não é tão fácil, porque são muitos times trabalhando ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu tenho uma dificuldade que, às vezes, outro time já resolveu. Então, eu vou lá, faço a conexão com esse time, ou falo com a arquitetura e trago para o meu time. E o contrário também. Se o meu time, se algum do meu time, se algum dos meus times conseguem resolver algum problema, tá? Eu vou falando, olha, eles conseguiram resolver esse problema desse jeito. Quem precisar, pode pingar a gente que a gente ajuda. Então, promover a colaboração dos times. Isso é muito, muito importante. E um ponto legal é tentar fugir. Isso é uma tentação contínua da pessoa desenvolvedora de fazer sua própria arquitetura, porque entende que isso é o jeito melhor. Não está errado em fazer, tá? Mas sempre se conecte com o pessoal da arquitetura, porque às vezes o caminho para você já está indo, outras pessoas foram e se deram mal, tá? Então, normalmente é a arquitetura que tem esse histórico, tá? E outra coisa, se a sua solução é boa o suficiente, você pode colaborar com a arquitetura para a sua solução, por exemplo, ser genérica, ser corporativa para a sua empresa, tá? Então, pensa sempre em colaborar, tá? Excelente ideias, e você também tem que incentivar seu time a ter ideias, tá? Mas não deixe essas ideias ficarem só num determinado time, multiplique isso, tá? Distribua isso para toda empresa, você só tem a ganhar. E um ponto importante, além da parte técnica, você também tem que trabalhar a sua comunicação, né? Eu tenho mais facilidade com essa questão de comunicação, só que eu entendo que tem pessoas mais introvertidas, pessoas que têm alguma dificuldade com isso. Porém, o que eu vejo a comunicação é a minha principal ferramenta do dia a dia, tá? Então, eu preciso explicar alguma arquitetura para um gestor, ou então para o time, fazer a conexão entre as pessoas. Então você fala, nossa, Álvaro, parece um gestor. Sim e não. No meu caso, eu foco mais realmente na parte técnica, tá? Por exemplo, não cuido de orçamento, não cuido de, sei lá,
promoções, mas eu cuido, por exemplo, do PDI, ajudando, olha, essa pessoa tem essa dificuldade técnica, essa pessoa, poxa, mandou muito bem nessa parte, nessa negócio de programação, ou nesse framework. Então, assim, eu trabalho muito junto com o pessoal da gestão, tá? Ajudando e auxiliando eles também, tá? Mas o foco meu é mais a parte técnica. Tá? Então é isso, essa é a diferença que eu enxergo, tá? E aqui é uma dica bônus, que utilizar a comunidade para você desenvolver essa habilidade. Então, posts, podcasts e, claro, apresentações aqui, TDC, o Angular SP. Então, palestre, tá? Fale mais, porque isso você desenvolve muito essa habilidade e isso é muito positivo. E concluindo, né, para finalizar, que eu acho que deu meu tempo aqui, de novo, não existe receita pronta, tá? Aqui eu tentei explicar as possibilidades, tá? Que temos nessa jornada porque, digo, profissional, tá? E algumas dicas que me ajudaram e espero que ajude vocês. Obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês.